Então é isso aí, galera. Marcelo, o comando tá contigo. Não, beleza. Primeiramente aí, boa noite, Cláudio. Um prazer estar Boa noite. você com a gente aí. Agradeço a sua presença aí nessa gravação nossa aí. Vamos falar um pouquinho então, vamos se apresentar aqui. Pode começar, Cláudio, se apresenta aí. Meu nome é Cláudio Pimenta, né? Eu fiz o curso para aprender a fazer cerveja com o Eduardo da Emboarama. Eu dei uma consultoria para ele pegar fomento no Banco do Brasil, FCO, para comprar equipamento. Aí ele falou assim, eu queria aprender a fazer cerveja. Aí ele falou assim, não, pode deixar que eu ensino você. Junta aí mais 4 amigos. Isso foi no ano aproximadamente de 2015, por aí, acho 15, 16. Aí, esses amigos, eu tinha uma casa maior, né, morava com meus pais no Parkway, era todo final de semana, era sexta, sábado, domingo, meu relacionamento até acabou. Aí, sexta, sábado, domingo, cerveja. Aí o pessoal foi dispersando, aí eu tive que fazer um tratamento de saúde, parei por uns 2 anos, e agora eu estou retomando. Mas agora todo mundo dispersou, agora é só eu. O equipamento ficou só para mim, eu tenho um equipamento de 30 litros, né, bem artesanal, assim, bem caseiro, o Marcelo até viu lá no dia. Mas dá para fazer, eu já fiz muita cerveja boa e muita cerveja ruim. Inclusive, eu participei de uma das suas braçagens, né, naquele dia, e eu sempre falo, né, que quanto mais a gente vê o outro fazendo, mais você aprende alguma coisa. Foi isso que a gente estava conversando aquele dia. Foi. E realmente, essa troca de experiência ela é muito importante. E então, quanto mais os mestres cervejeiros, os cervejeiros que estão começando a fazer braçagem se comunicarem e participarem juntos, com certeza o aprendizado vai ser maior. Bom, deixa eu falar um pouquinho de mim. Eu me chamo Marcelo Preto, eu estou fazendo cerveja já tem em torno de 6 anos. Eu comecei fazendo cerveja com o meu tio, que veio da Espanha, e ele veio para cá e quis montar um equipamento aqui já um pouco maior já. Como ele já fazia cerveja lá, ele já veio com uma experiência grande, né? E ele acabou juntamente com meu pai fazendo um equipamento já um pouco maior. Hoje é um equipamento de 63 litros, né? Não é um extremamente grande, mas ele trouxe essa ideia de fazer um equipamento totalmente inox, porque ele já tinha feito várias braçagens com outro tipo de equipamento e acabou que ele percebeu que dessa forma as braçagens com equipamento de inox eram mais estéreis, né? Então, dessa forma, ele acabou juntando com meu pai naquela época, isso foi em 2014, mais ou menos, e naquela época eu não entendia nada de cerveja. Ele que me apresentou esse mundo novo aí, que é um mundo extremamente magnífico e extremamente interessante. A cada dia mais você aprende, né? E aí, a partir dali, eu comecei a gostar de fazer. E no início eu errei muito lote, a gente perdeu muita abraçagem, mas no final você começou a dar certo e aí a gente conseguiu ter uma cerveja no a primeira vez que deu certo foi uma maravilha. A gente comemorou, rapaz, como se não houvesse amanhã. Falou, isso aqui tá muito bom, cara, vou ter que continuar. E aí a gente continuou e hoje eu acredito que eu esteja fazendo uma cerveja adequada. Não vou dizer que eu sou um profissional de fábrica, mas eu tenho certeza que o nosso produto ele evoluiu muito, sabe? Mas é isso aí. No geral foi isso. Hoje eu continuo fazendo. A gente está inclusive hoje aqui juntamente com o Cláudio para a gente trocar essas experiências e conseguir ter essa gravação lá no nosso canal e poder passar um pouco para o pessoal, né? Essa introdução aí no mundo da cerveja, esse bate-papo. É importante a gente estar aqui conversando, trocando bastante experiências. Mas me diga uma coisa, Cláudio, como é que está a questão aí dos estilos? Qual os estilos você fez ultimamente? Então, os 2 últimos estilos que eu fiz foi uma Pale Ale. Foram 2 Pale Ales. Só que o que eu estou querendo me dedicar mais
ter mais controle sobre os processos. Porque desde quando eu fazia com meus amigos, a gente tinha os ingredientes, compria, eu montava as receitas, eu sempre tive preocupação com isso. Eu montava as receitas que a gente trabalhava junto, aí lá no trabalho eu montava, vamos fazer esse estilo, com isso, isso e isso, tal, 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 vamos colocar isso. Beleza, combinado. Chegava lá na hora de comprar, eles, não, eles gostavam de cerveja mais leve. Aí, vamos mudar para isso, pra... Aí chegava lá na loja, já mudava. Aí chegava na hora de fazer, mudava de novo. Aí eu ficava indignado, mas, tô bebendo, tô fazendo, tá bom. E aí foram 2 pale ales, só que uma também sem receita. Sobrou um pouquinho de lúpulo lá, eu cheguei e falei assim, quer saber, eu vou zerar com esse lúpulo aqui para ele não ficar velho. E fui tacando lúpulo nas diferentes tempos lá de fervura. E só que a partir de agora eu vou anotar mais, né? Eu mudei de sistema operacional do celular. Eu estava no iOS, agora eu voltei para o Android e perdi muita receita do Beersmith. Eu tinha muita receita lá e perdi muito. Aí eu tenho uma tabelinha que eu achei na época e eu estou pesquisando lá para anotar, ficar tudo direitinho para saber. Mas o meu estilo preferido de fazer cerveja é pale ale. E quando eu vou levar para algum lugar, a pessoa, faz cerveja, tudo. Eu tento fazer uma de trigo, porque de trigo é mais fácil de você agradar um leque maior de pessoas. Mas para mim, IPA e pale ale. IPA eu nunca fiz assim, vou seguir essa receita de IPA, não. Nunca fiz, mas eu adoro IPA e adoro fazer pale ale. A IPA talvez, para quem gosta do lúpulo, é a favoritinha. E eu realmente eu gosto muito da IPA. Eu fiz uma tentativa de IPA, ela acabou dando certo, mas realmente, só para assim, a gente, como vai estar gravando aqui, a Pale Ale geralmente é a de introdução para o pessoal que faz cerveja inicialmente, né? Porque é um estilo mais tranquilo de se iniciar e realmente fica muito boa. É uma cerveja ótima para tomar, inclusive. Mas eu também estou nessa aí, Cláudio. Assim, as minhas maiores braçagens, a maioria é Pale Ale. Eu me arrisquei na IPA, acabou dando certo. E a de trigo eu bati na trave várias vezes e até descobri a proporção correta, né, da quantidade de malte de cevada e malte de trigo. E aí eu consegui, acho que eu errei uns 2, 3 lotes. E aí, acho que no quarto lote a gente conseguiu fazer um equilíbrio legal da proporção, né? Aí a proporção que eu estou usando hoje é de 60% de malte de cevada para 40% de malte de trigo, né? Só para lembrar também, o pessoal que faz cerveja de trigo, para fazer a parada proteica 45 graus ali, é muito importante, né? Antigamente eu fazia misturado com malte de cevada. Eu não fazia a separação do trigo. Então, hoje, o que eu faço? Eu coloco a abraçagem de 45 graus, né? Ali a parada proteica por uns 15 minutos, só com o malte de trigo. Aí depois eu levo a temperatura para o início da abraçagem a 68 ali, eu faço uma rampa só, né? Aí eu introduzo o malte de cevada. Por quê? Porque o pessoal às vezes não faz parada proteica, né? E acaba deixando a cerveja de trigo um pouco sem os aromas que deveriam aparecer nela, né? Por exemplo, o de banana e o de cravo, né? O de cravo é um pouco mais difícil de conseguir, mas o de banana realmente aparece quando você faz a parada proteica, né? Então, hoje eu estou fazendo a de trigo e ela está ficando muito boa, inclusive. Depois a gente tem que tomar uma junto aí. Vamos. Eu já consegui fazer puxando para os 2 sabores, tanto banana quanto para cravo, porque eu comprei um termostato para controlar a temperatura de fermentação depois. A que eu faço de trigo, salvo engano, são 3 ou 4 rampas, mas começa também na 45, só que eu coloco tudo junto. Eu coloco tanto o malte de trigo quanto a cevada, aí, salvo engano, são 3 rampas, até a última rampa lá de inativação de tudo, 78 graus lá, teste de uva. Mas eu fiz a fermentação tanto em temperatura ambiente, que aqui no Brasil, temperatura ambiente, vamos supor, 30, 32 graus, sei lá.
aqui em Brasília, né, 32 graus, e quanto controlando a temperatura no termostato no freezer, fazendo uma fermentação de 15 graus. Legal. Entendeu? E puxou o sabor diferente. Essa parte aí realmente é muito interessante quando você põe na maturação a cerveja de trigo ou outros estilos também, mas a de trigo especialmente, quando você faz uma maturação um pouco mais a frio, né? Esses sabores eles começam a aparecer mais, realmente. Eu não fiz isso, eu geralmente deixo na temperatura da minha adega ali, que está entre 18 e 22, né? Então, mas eu ainda consigo esse aroma de banana. O de cravo não é tanto, mas realmente é interessante o que você falou. Na maturação, abaixar um pouco a temperatura para a gente conseguir uns sabores melhores, realmente. Pegar os aromas. Sim. E as lagers também, eu tentei fazer algumas lagers com esse termostato que eu comprei. Eu não me recordo a marca, depois que você postar o vídeo, eu vou postar a marca do termostato lá que eu comprei. A utilização é super fácil, você programar a temperatura que você quer, a faixa assim, sei lá, eu quero que a 18 graus. Se chegar a 19, ele desliga, se chegar a 17, ele liga. Entendeu? É muito fácil você programar essa rampa, é bem tranquilo. A instalação dele, a ligação da ponte de fiação que você tem que colocar é tranquilo. Eu vou postar a marca depois do termostato que eu Vou te perguntar uma coisa, qual que está sendo a sua maior dificuldade com relação aos seus equipamentos? A dificuldade que eu sempre tive é justamente de contaminação. Sempre. Eu já perdi muito lote em contaminação. Eu utilizo o balde de fermentação daqueles brancos de plástico, né? E no começo eu perdia muito ali, até aprender a esterilizar bem aquele balde, né? E resfriar rápido, né? Para passar pro balde. Tanto que meu próximo investimento eu quero comprar um chiller, né? Um trocador de calor para esfriar mais rápido, para evitar a contaminação. E a última que eu fiz, que eu até conversei com você, provavelmente foi na OG. Primeira vez que aconteceu esse problema comigo. 95% das garrafas não pegaram gás. Os outros 5 pegaram pouco gás, assim, e 1, 2 que eu abri que pegou. Entendeu? Que as outras... Você falou da sua G, né? Sua G, qual o problema? Ela é muito baixa? Eu não sei. Eu acho que ficou muito baixa. Acho que é muito baixa. Aí o problema é que eu vou me dedicar mais às contas e aos processos justamente para entender os erros, né? Porque eu não fiz cálculo de nada. Aí quando eu fui experimentar, ver, abriu uma lá com gás. Beleza, tá ótimo. Galera, pode beber. Aí a galera foi começar a beber, aí tudo sem gás. Aí eu passei vergonha. Entendeu? E você acha que essa contaminação, Cláudio, foi ali aonde? Na hora da fermentação ali? Ou depois do resfriamento? Ou depois da fermentação, tu acha? Eu acho que foi... Deixa eu pensar aqui. Justamente na hora de... Depois que eu terminei o resfriamento do balde de fervura, na hora de passar para o balde. Eu acho que foi nessa hora. Porque as garrafas, o meu processo de lavar a garrafa, eu deixo na soda, mesmo estando limpa. Eu deixo na soda de um dia para o outro, lavo, depois na hora de engarrafar, eu esterilizo com ácido peracético, que eu acho o custo-benefício bom do ácido peracético. Você compra um potinho do Fossen, acho que são 200 gramas, se você dilui, rende muito. Eu acho que na garrafa não foi. Acho que foi justamente depois que eu terminei de resfriar para passar para o balde de fermentação e maturação. Entendi. Sempre meu erro foi ali. Depois que eu aprendi a esterilizar melhor o balde, deixar o ácido peracético ali agindo, né? Não lavar o balde. Quem tem balde de plástico, evitar lavar com o lado verde da bucha, porque ele vai criando ranhuras no plástico. Perfeito. E para contaminar é batata.
Até troquei o balde. Aí, quando você for lavar, sempre lave com lado amarelo ou com uma bucha bem macia, Legal. né? Para evitar de criar ranhura. É, Para eu, não... eu geralmente não, eu sempre usei álcool 70, nunca usei esse esterilizante como você usa. Eu nunca, na verdade, não porque é ruim, na verdade é porque eu nunca testei. Mas o pessoal geralmente usa bastante isso aí, extremamente dá muito certo também, custo-benefício bem melhor, né? Até porque o álcool 70 ele é bem mais caro, né? Uhum. Mas eu confio tanto no álcool 70 que, rapaz, sempre deu certo para mim, inclusive dentro das garrafas, né? Eu deixava, quando começa a criar crosta nas garrafas, por conta da última cerveja que ficou lá, eu uso a soda para poder eliminar essa primeira fase. Daí depois eu ainda esterilizo com álcool 70, né? Nunca tive problema, sempre foi assim. Inclusive, com essa questão aí também dos equipamentos de plástico, eu também, eu nunca tive equipamento de plástico, mas o equipamento de inox, cara, ele é muito fácil de trabalhar, muito fácil mesmo. Inclusive para essa parte de esterilização. Então, assim, com relação à contaminação, eu nunca tive muito problema. Acho que eu perdi um lote só, foi o primeiro, talvez, lá no início. Depois daquilo, a gente conseguiu fazer um esquema muito bom de esterilização e acabou a gente tendo uma eficiência muito boa em cima dessa parte aí. Mas eu diria que, assim, com relação aos equipamentos, funciona dos dois jeitos. Mas eu diria que tem duas etapas muito importantes no processo de braçagem que são, na minha opinião, extremamente indispensáveis e tem que ser muito bem feita. Quais são? A recirculação, que eu acho que é uma coisa que é muito importante na abraçagem, a recirculação constante ali na hora da abraçagem, e a parte do resfriamento. O resfriamento, ele, quanto melhor for ele, quanto mais rápido for ele, melhor. Porque eu já observei que a galera que desce da fervura, né, para às vezes não consegue resfriar tão rapidamente, o mosto ali, tipo a 23, 24 graus, acaba ficando a 30, 32, né? Às vezes não consegue resfriar logo de cara e quando você introduz o fermento, ele não consegue trabalhar ainda, ele vai ter que esperar um pouco ainda para poder essa temperatura baixar e ele conseguir agir, né? Então eu diria assim, pelo que eu vejo dessa etapa do resfriamento, até o que eu te falei aquela vez, que eu uso gelo, né? E eu uso o chiller interno. Eu não uso aquele chiller externo para resfriamento que passa água, né? Eu uso a minha caixa agora, que inclusive eu aumentei a caixa agora, botei uma caixa maior de inox, com o chiller de cobre que eu já tinha, e eu passo o mosto fervido dentro desse chiller, dentro dessa caixa, com gelo, eu faço gelo 2 dias antes, e introduzo nessa caixa, e a eficiência de resfriamento é muito boa porque eu vejo que cai o barril no barril já fermentador a uma temperatura em torno de 24 graus, cara. Então, assim, eu vejo que logo de cara, quando eu coloco o fermento e já deixo o barril pronto com airlock, ele já começa a trabalhar ali de imediato, sabe? Então, eu vejo que, eu diria que essa parte aí da pasteurização também, que não deixa de ser uma pasteurização, né? Você cai a temperatura aí de 95 para 24 graus rapidamente, já até esteriliza, né? Mais ainda o mosto aí. Então, assim, mas o que eu falo, o que eu falo assim, essa evolução de equipamento, cara, é com o tempo. É com o tempo. Eu acho que dá para fazer dessa forma, né? Inclusive, a gente vai lançar aí depois uma outra linha de curso aí. Vou fazer uma abraçagem no fogão de casa, que eu nunca fiz, mas só para mostrar que é possível fazer isso em teu apartamento, entendeu? E funciona, você mesmo faz os seus lotes e funciona muito bem, né? O meu chiller é de alumínio, né? Ele corre água gelada dentro da fervura. Isso demora um pouco. Eu tenho um balde por gravidade, um balde com gelo e água, que corre essa água gelada dentro do mosto e cai numa bacia, ele quente. Mas esse balde eu tenho que passar ele umas 5 vezes, até a água sair numa temperatura aproximadamente de uns 30 graus, 28 graus.
né? Pode falar, Marcelo. Não, eu ia te perguntar sobre a questão da carbonatação aí, que você falou que teve problemas na última, né? Aham. Com relação ao Prime, como é que você fez o Prime? Como é que eu faço? Eu fervo a água, porque tem um canal no YouTube, esqueci o nome do cara, muito bom. Ele dá dicas somente químicas, assim, sobre a cerveja. Não dá receita, não dá nada. Aí eu fervo a água, coloco o isofilme e deixo a água lá esfriando. Isso aí eu já esterilizei a água, já matei o que tinha que matar. E quando eu coloco o isofilme em cima, o plástico em cima, eu evito que caiam bactérias e leveduras que estão em suspensão no ar. Perfeito. Depois que a água chega na temperatura ideal para hidratação do fermento, que é justamente, depende da levedura, varia de levedura de 25, 24 até levedura que aguenta 30, 31 graus. Depende da levedura e para qual tipo de cerveja. Aí eu espero chegar numa temperatura aproximadamente de 28 graus. A dica é, você não pode colocar, se você não esterilizou algum termômetro lá dentro, você tem que conseguir segurar o recipiente sem queimar a mão durante um tempo. Isso daí vai estar aproximadamente a uns 30 graus. Você pode segurar. Se você sentir que está quente, não coloque levedura, que você vai matar a levedura. Espera mais um pouco. Então, você pode esterilizar a água no começo da abraçagem e deixar lá esfriando. Aí eu abro só um pouquinho do isofilme, coloco a levedura quando já começa a parte de fervura da cerveja, para dar tempo dela hidratar. Eu não mexo, não chacoalho o recipiente. Eu só dou uma giradinha um pouquinho, justamente para a água mexer e ela ir hidratando naturalmente. Eu já ouvi dizer, não sei aonde, se você ficar chacoalhando para hidratar, você diminui a eficiência da levedura. Entendi. Então eu coloco lá um pouquinho, dou uma circuladinha e tampo de novo. Quando começa o processo de resfriamento e vejo que chegou lá aproximadamente aos seus 30 graus, passo para o balde de fermentação e balde de fermentação esterilizado, que é aí que eu perdia. No começo eu não estava aprendendo a esterilizar direito o balde de fermentação. Aí depois que eu aprendi a esterilizar, o balde já esterilizado, passo para o balde de fermentação, coloco a levedura com airlock, a tampa já vem com airlock e tudo, e já deixo lá fechadinho. Mas a hidratação da levedura eu coloco assim. E depois, para o Prime, você perguntou para o Prime, né? Isso, do Prime. Do Prime eu também faço o mesmo processo. Só que aí o Prime, a água tá quente lá, eu já coloco o açúcar, depende do tipo de cerveja que eu vou fazer, mas eu adoto mais, são 7 gramas por litro. Né? Você está usando é o meu 7 padrão. gramas. É o meu padrão, assim, 7 gramas por litro. Pode Já fiz ficar. com menos também, entendeu? Mas o meu padrão é 7 gramas por litro, meu equipamento é de 30 litros. Qual açúcar você está usando? Eu faço açúcar cristal mesmo. Tal, né? Eu já fiz com rapadura e mel, né? Já fiz com rapadura e mel. Aí eu tentei fazer uma composição de gramas para mls, entendeu? Do mel. Puxa um pouco assim, mas eu não sei. Tem que refinar mais esse processo, você tem que fazer mais. Quando eu fazia mais antigamente, que eu estou retomando o processo agora, eu experimentava mais as coisas, eu era mais curioso para saber como é que ficava o resultado, botando diferentes grãos, já fiz com milho, já fiz com arroz e já fiz com mel, mas eu uso normalmente o açúcar cristal mesmo, e com rapadura eu senti diferença, mais diferença do que com mel. E deixa eu te perguntar, você está fazendo, em qual etapa você está introduzindo o Prime? Antes de engarrafar. Na garrafa ou no barril direto? Não, no barril direto. O que eu faço? Quando eu começo o processo de
de lavagem, a última lavagem das garrafas e esterilizar as garrafas, eu abro um pouco o balde e coloco o prime lá. Lembrando que o prime que eu coloco, eu fervia a água com açúcar lá, fazendo os cálculos lá de 7 gramas por litro, e deixo esfriar. Porque se eu colocar o prime quente no balde de fermentação, consequentemente vou matar a levedura, e quando passar para dentro da garrafa e fechar, que o CO2 vai dissolver ali dentro, não vai acontecer esse processo, porque a levedura vai estar morta, né? Aí eu faço o prime, deixo esfriar, enquanto está esfriando, eu estou lavando as garrafas e esterilizando. Porque aí nisso o prime, por osmose, começa a se misturar ali no balde de fermentação. Aí depois eu vou com o negócio de engarrafar, e vou engarrafando e já tampando. Tá, e deixa eu te perguntar uma coisa que agora me surgiu aqui. Você chega a fazer a transferência da tua cerveja que está depois da fermentação. Você chega a fazer uma etapa de maturação ou não? Chega. Porque depois que ela fermenta, igual, por exemplo, em temperaturas ambientes, que eu deixo fermentando, temperatura ambiente aqui, ela fermenta aproximadamente em 4, 5 dias, né? E normalmente eu tento engarrafar uma Pale Ale, 4, 5 dias fermentando, eu deixo mais um tempo de maturação de uns 6 dias. Depois de 10, 12 dias que eu vou engarrafar uma Pale Ale. Se for uma lager, igual eu fazia controlando temperatura dentro do freezer, com o termostato, era aproximadamente 20 dias entre fermentação e maturação. Né? Porque a fermentação dentro do freezer demora aproximadamente uns 10 dias. Né? Mais uns 10 dias de maturação. Aí depende do tipo de cerveja. No caso, a movimentação do airlock, depois de 4 ou 5 dias, você falou da sua fermentação, você já está parado ou como é que é? Já está parado. Em temperatura ambiente já está parado. E 5 dias já está parado. E tu consegue fazer a transferência para o barril maturador e tirar essa borra de fermento que fica no fundo? Então, não. Eu evito fazer isso justamente para evitar abrir o balde e não ter contato com o ambiente externo. Eu diria, talvez, Cláudio, que o grande problema, talvez, da tua carbonatação esteja aí. Provavelmente, porque o que acontece? Foi a primeira vez que aconteceu isso comigo. Mas você já fazia isso antes, então, dessa forma? Já, e não tinha problema. Não tinha problema. Lembra, há muitos anos atrás, a Patrícia levou uma cerveja minha para você bebeu, ela falou assim, do meu cunhado, tudo. Você falou assim, pô, a cerveja tá legal? Foi para você que ela levou? Cara, eu acho que não, acho que não. Eu levei uma para você, eu levei uma para ela, você tomou da minha. Acho que foi isso que aconteceu, né? Agora eu não lembro também. É tanta cerveja. Mas de qualquer forma é o seguinte, o que acontece? Eu nunca fiz priming dessa forma, né, fazendo uma solução com açúcar. Nunca fiz assim, na verdade. Por isso que assim não posso falar muito que se funciona ou não, né? Mas o que acontece? O meu prime é feito com açúcar direto. Eu uso açúcar direto na garrafa. Eu uso 6 gramas por litro. Está na proporção aí mais ou menos do que você usa, mas no meu caso eu uso açúcar mascavo e coloco direto na garrafa. E depois da maturação, que eu faço o seguinte, eu faço em torno de 7 dias de fermentação no barril, transfiro essa cerveja que já é cerveja, para o barril de maturação e deixo mais 7 dias. E nessa transferência que eu faço do barril fermentador, eu consigo passar somente a cerveja limpa. Porque o barril de inox de chopp, né, que é onde eu faço a fermentação, ele tem um fundo ali que ele consegue reter basicamente 99% aí dessa borra de fermento que fica, entendeu? E é por isso que eu tô falando que às vezes o teu prime poderia ser prejudicado por conta dessa borra, entendeu? Dessa quantidade de fermento. Porque fica no fundo do balde uma altura mais ou menos desse tamanho assim de borra. Exatamente. Por sorte, a mangueira fica também um pouquinho mais alta que isso.
Entendi. Esses baldes brancos introdutórios, assim, para mim, curso de cerveja. Fica mais ou menos a uma altura, assim. Então, eu consigo descartar essa borra. Mas chega nas últimas garrafas, acaba passando. E como passa, e passa com mais fermento, dependendo da quantidade de açúcar que eu coloco, já tiveram garrafas que estouraram. Quando eu fiz com 8 gramas, aí entra mais fermento, come mais açúcar, dissolvendo mais CO2, dependendo da garrafa, já tiveram garrafas minhas que estouraram. Eu diria talvez que, sei lá, uma sugestão para você, talvez. Eleva um pouco mais o tempo de fermentação e de maturação, até porque essa questão do trabalho do airlock ter parado não significa que às vezes não esteja ainda fermentando, entendeu? Uhum. Até mesmo no barril maturador, mesmo que não haja o trabalho do airlock, ainda há uma pequena fermentação ali ainda, entendeu? Então, às vezes, pode ser que isso esteja atrapalhando, mas é questão de testar. Aí, às vezes, você pode testar. Eu estou querendo fazer 2 receitas agora, e uma delas eu vou fazer desse jeito, ou as duas. Como eu tenho 2 baldes, eu não preciso fazer os 2 ao mesmo tempo, então posso comprar um outro balde, que eu quero um outro também. E aí eu vou transferir para o outro balde. Né? Vou ligar uma torneirinha lá, normal, e deixar lá embaixo, para não ficar pingando e dissolvendo o CO2 sujo que está no ambiente. Né? E vou tentar transferir para um outro balde para ficar maturando nesse outro balde. Bacana. Essa questão da hipercarbonatação, eu estou tendo problema agora na último lote de Wise que eu fiz. E depois de pesquisar, eu vi que tem muita gente com o mesmo problema com o Wise, que você usa a proporção correta, eu uso 6 gramas por litro, e ela ainda hipercarbonata. Fica até não estourando, mas quando você abre, ela já quer, né, soltar aquela espuma, assim, mesmo gelada, né? Então, você vê que na Wise, eu estou tendo essa situação, então a próxima vez que eu fizer a Wise, provavelmente eu vou diminuir um pouco da minha grama por litro. Provavelmente eu vou usar aí, talvez 5,5 gramas por litro aí, né? Mas só voltando assim a essa questão do priming, caramba, a minha carbonatação sempre foi tranquila com relação a açúcar direto na garrafa. Nunca tive problema. Joga o açúcar direto, enche a garrafa, deixa guardado, 15 dias está carbonatada. E eu nunca tive problema de não carbonatar e não gasificar. Eu estou tendo problema de hipercarbonatar, no caso da Wise. A das POEs normais, todas tiveram assim um resultado legal, entendeu? Eu vou fazer com açúcar direto. Não vou fazer o prime. Você vai fazer a próxima com açúcar direto? Eu vou testar, porque eu nunca fiz com açúcar direto. Tem que fazer uma proporçãozinha, né, de 600 ml para 1 litro, uma regra de 3, básica lá. Isso. Aí eu vou fazer jogando o prime direto na garrafa para ver se melhora, né? Porque, querendo ou não, perdi praticamente 2 receitas, né? 60 litros. Inclusive, eu vou até te fazer um convite aqui, se você estiver disponível. Domingo agora, a gente vai fazer um invase lá na sede lá. Se você quiser participar, esteja já convidado, viu? Não, eu vou. De manhã, viu? Se você quiser. Não, pode deixar. E uma curiosidade, né, para quem está num segundo nível aí de fazer cerveja e gosta de experimentar coisas diferentes, o que eu fiz dessa vez? Já tinha feito em outras braçagens. Você quer testar uma receita diferente, alguma coisa, botar algum sabor, e não quer estar com medo de colocar na receita toda, coloca direto numa garrafa. Dessa vez eu fiz 2 garrafas com menta, lavei a menta direitinho, a folha de menta mesmo, direitinho, coloquei algumas folhas dentro da garrafa, fechei. Com hortelã, fechei. E tomilho,
fechei. Eu fiz 2 garrafas de cada. E pegou sabor, ficou bom. Entendeu? Aí sim você vai experimentando. Quando você achar uma proporção ideal, aí você acha o momento ideal de colocar lá na fervura ou na maturação, o que você quer misturar, pitanga, goiaba, aí vai do gosto de cada um. Eu estava lendo sobre isso, sobre essa questão das especiarias, né? Ela é como se fosse o lúpulo de aroma, né? A gente introduz ele aí, geralmente faltando 5 minutos, 10 minutos aí para acabar a fervura. Mas eu vi muito relato do pessoal falando da canela e do café, que o pessoal teve uma maior eficiência na absorção da canela na maturação e não na fervura, e o do café não em vase e nem na maturação e nem na fervura. E o resto das especiarias, no geral, casca de laranja, coentro, enfim, tudo, açafrão e tudo mais, tudo na fervura. Limão siciliano, o pessoal usa muito casca de limão siciliano. Sim. E geralmente, mas eu fiquei curioso, né, com relação à canela e o café, né? A gente está falando aí da menta e hortelã. E deu certo e funcionou, pegou o gosto, né? Então também tem umas vezes até mais eficiente na própria garrafa, né? Isso é bom para quem está começando e está com medo de perder toda a abraçagem. Perfeito. Né? Eu sempre tive medo, assim, até achar uma proporção ideal. E aí às vezes, eu fiz 2 vezes, essa e uma outra vez há um tempo atrás. Aí eu coloquei direto na garrafa. E pegou sabor. Agora eu achar um estilo de receita legal, com as proporções ideais, para fazer uma abraçagem toda, ou de menta, ou de limão siciliano, ou alguma coisa assim. Bacana, legal. Bom, eu acho que assim, não sei, a gente tem talvez um limite de horário aqui, mas eu tenho outro assunto que acho que a gente pode trocar um pouco de ideia, que é sobre essa questão das cervejarias no Brasil, claro. O que você está achando dessa situação aí da Belo Horizontina em relação à contaminação aí? Eu acho que minha visão empírica, de leigo, assim, que foi justamente no processo de resfriamento da cerveja. Alguma coisa aconteceu, uma mangueira furou, alguém, não sei se foi sabotagem ou não, mas pelo que eu conheço, o pouco que eu conheço foi justamente no processo de resfriamento, que utilizaram um álcool, né, que foi o dietileno glicol, que não congela, para resfriar rápido e acabou contaminando. E agora, se foi sabotagem ou não cabe a mim falar, né? Tem que esperar os resultados. Mas não vale a pena. Eu já bebi cerveja Baker, cerveja muito, muito boa. Quando eles retomarem o processo direitinho, eu vou voltar a comprar. E eu acho que é uma onda que está acontecendo alguns anos atrás, que é um caminho que não tem volta, né? A Ambev, Brasil Kirin, não vai perder a fatia de mercado deles, o market share deles, porque ele tem o público deles, porque o público de cerveja com especiaria, cerveja artesanal, é um público diferenciado que não é de beber em grande escala. Você vai beber 2, 3, no máximo 4 garrafas, né? Então, eu acho uma onda legal. Eu acho que tem que disseminar mais em todos os estados. No ano passado, eu e minha esposa, a gente foi para os Estados Unidos. A gente fez a Highway One de São Francisco a Los Angeles. Atravessamos 9 cidades. E Oakland, todas as cidades que a gente parou, ela gosta de cerveja também, todas as cidades que a gente parou, a gente bebeu cerveja artesanal. E tem alguns lugares lá o processo é bem simples, diferentemente do Brasil, a tributação. O pessoal faz cerveja dentro do bar, você vê os equipamentos lá dentro do bar, tudo direitinho. Igual tem uma cervejaria em Pirinópolis lá que é assim também, você consegue ver os equipamentos. E os barris estão em cima. E quando você vai servir, é umas 30 torneiras, sendo 10 da cervejaria, outras 20 de cervejarias parceiras, que tem que divulgar mais. Essa onda tem que chegar mais aqui no Brasil, mas para isso tem que ter uma simplificação do mapa,
simplificação da tributação em cima da cerveja, porque para você comercializar cerveja artesanal aqui, você não vai ser micro cervejaria. Você já tem que ter um capital bom, Exatamente. e um equipamento nem não falo assim, porque equipamento tem que ser bom para você fazer uma cerveja boa. E ter uma consultoria por trás muito, muito forte para você conseguir aprovar no Ministério. Acho que, salvo engano, é o Ministério da Agricultura que emitiu o mapa. Mas é um caminho sem volta. O pessoal está indo, os primeiros aí passaram muita, muita dificuldade e vai continuar. Mas se simplificar para ter quem teve a oportunidade de ir lá para fora e ver essas cervejarias, é encantador. Você vê 30 torneiras, assim, 40 torneiras, você fica assim pensando, o que eu vou fazer? Aí eles têm um processo de degustação, traz os copinhos para você, 5, 6 copinhos de cada uma, para você escolher qual você quer. E não é tão caro, não é tão caro. Lá eles recebem em dólar, vamos fazer 1 para 1, né? Porque eles recebem em dólar lá. Você paga num pint, que é um copo grande, assim, na faixa de depende da cerveja, de 6 a 10, 12 dólares. Então, praticamente, você está pagando 6, 10 reais, se fosse um processo aqui, né? Lá eles recebem em dólar, eles pagam em dólar. Se você estiver trabalhando lá, você vai receber em dólar, então você vai pagar 6 dólares. Não sei se eu fui claro assim na minha raciocínio. Talvez aqui no Brasil a gente esteja ainda engatinhando ainda nesse mercado das cervejas artesanais. Talvez a legislação ainda esteja um pouco antiga e a gente sabe que aqui no Brasil tudo é um pouco mais difícil de ser mudado, principalmente quando já existe uma legislação aí por trás, né? Tanto é que a legislação hoje ela é a mesma da Ambev, é a mesma para os cervejeiros artesanais. Acaba sendo uma coisa até muito injusta, né? Muito desproporcional. Então acaba limitando muito quem está querendo entrar no mercado, porque você entra num rol de burocracia muito grande, né? No governo atual tem uma intenção muito boa de facilitar isso, mas ainda assim você vê uma resistência por parte do Congresso, que é onde vai ter essa mudança, né? Mas de qualquer forma, voltando assim só um pouco a questão da Baker aí, né? O processo de resfriamento, inclusive com relação à legislação não proíbe o uso de etileno glicol, não proíbe, que é igual você falou, é um álcool, é uma solução aí automotiva, né, anticongelante, é o que se usa em radiador de carro, né? Então, ela é uma substância, inclusive, ela é tóxica totalmente, só que ela é inodora, incolor, que você não vê se está ali na cerveja que foi contaminada, né? Mas ela não é proibida, a legislação não proíbe o uso dela ainda, e então existe uma campanha isso da Serva aí, da Associação dos Cervejeiros aí do Brasil, para proibir o uso dessa substância, né? Porque as fábricas grandes e tal, a maioria das cervejarias, inclusive as artesanais, que produção até 400 mil litros aí, não utilizam esse produto, utilizam álcool mesmo, o próprio álcool para resfriamento, propileno glicol, né, se não me engano, também que é tipo alimentício, se houver uma chance de contaminação, de introdução na cerveja, não haverá contaminação, não há males para o organismo, né, mas de qualquer forma precisa ter essa mudança na legislação aí para garantir, né, justamente não acontecer isso novamente, né? Mas de fato a gente ainda não sabe se foi uma sabotagem, se foi um vazamento, até porque o resfriamento nas indústrias é feito por fora, né, com serpentinas externas ali. Então, assim, se você for perceber, o equipamento ele é muito eficiente, né? Esses equipamentos já de alto custo, alto nível, eles são muito eficientes. Então, você acaba vendo que tem alguma coisa estranha aí, né? Não pode afirmar. Tem. Aí, mas para quem não entende, assim, eu vi muita gente condenando, não bebo mais cerveja artesanal, o que dá, o que acontece. Só falaram da minha cerveja, falaram assim, se a cerveja está contaminada, gente, vocês não entendem o processo. Aí foi explicar, eu falei assim, isso aí foi no processo de resfriamento e tal, aconteceu alguma coisa que é difícil explicar isso daí, porque é o que você falou, os equipamentos são feitos para não acontecer isso, então tem que saber de onde é que veio isso, foi uma sabotagem ou não.
tanto que é difícil que as pessoas não deram uma resposta até agora, né? É. Mas deu uma queda, assim, o pessoal condenando, muita gente condenando, quem não conhece por medo, assim, até falaram da minha cerveja também, você está com cerveja contaminada. Eu falei assim, gente, nada a ver, nada a ver. E falando também um pouquinho que você falou, assim, de micro cervejaria e cervejas artesanais e legislação, eu sou empreendedor, assim, eu tenho muita vontade de empreender até nesse mercado, né, de cervejaria, não sei, explorar alguma etapa da cadeia de cerveja artesanal. Pode ser no começo da cadeia, pode ser no meio ou na venda, não sei, mas a gente fica pensando assim, será que vai, será que não vai, justamente pela dificuldade de legislação, de normas e de entraves que tem, né, nesse processo. Mas é que você falou, é muito importante essa questão da... Eu acho que justamente por conta dessa burocracia e dessa dificuldade dos cervejeiros entrarem no mercado, acho que a gente tem que justamente se unir, né, nos unirmos para poder justamente evitar essa dispersão aí, né? A gente poder tentar, né, de uma forma a derrubar tudo isso e facilitar a vida de todos, mas com relação à cervejaria Bach, só para finalizar esse assunto, né, a gente não tem que condenar, pode, com certeza, tem uma explicação aí por trás. A cervejaria é uma ótima cervejaria, a cerveja é muito boa, e é isso, foi um caso isolado, eu acho que não vai ter grandes repercussões, provavelmente ela vai conseguir se recuperar, e é isso, a gente tem que estar unido apoiar e estar unido aí, não tem esse negócio não. Mas beleza, Cláudio, eu acho que deu para a gente trocar uma ideia boa, né? Fazer um bate-papo legal aí. Não estou lembrando de mais nada agora que seja relevante. Se você tiver alguma consideração aí para falar, pode fazer. Não, não sei se vai postar no canal esse vídeo, para quem tá começando, né? É sempre bom estudar, nunca é o bastante. Tem muito canal aí, muita gente boa, e tem outros canais aí que eu já entrei também que não tem conteúdo tão bom. Acaba você julgar, seguir o que serve para você, o que não serve. Não critique os que não são bons, assim, que eles estão dando o melhor deles lá. Exatamente. Vai servir para outra pessoa, se não servir para você, só saia. Eu aprendi isso recentemente. E aqui em Brasília também eu não sei como é que está a associação de cervejeiros, até você falou de uma aí, do pessoal da Serva. Para quem quiser entender um pouco mais, procure uma associação dessa, algum grupo que já esteja fazendo cerveja há mais tempo. Tem algumas cervejarias aqui em Brasília que algumas pessoas já até sabem o nome, já conhecem, que às vezes você trocar ideia com essas pessoas, eles dão umas dicas legais, assim. Desde quando eu comecei a fazer cerveja, nunca vi ninguém segurar conhecimento e falar assim, não vou ensinar, é por orgulho, não. Para quem está começando, pode conversar com as pessoas que fazem cerveja. A gente sente prazer em falar do que a gente faz de certo, o que a gente faz de errado, né? E bola para frente, que tem muita coisa a se aprender, muita coisa a criar. A inovação é a alma do negócio, que eu falo assim. Eu sempre quis inovar em receitas. E é isso que eu falo. Para quem está começando, não tenha medo de errar, né? Procura algumas pessoas que já conhecem, que dão dicas de equipamento, essas coisas, e faça. E vai fazendo, que é assim que você vai aprender mais e mais. É isso aí. A gente tem que, igual eu falei, união sempre. A gente gosta de falar de informação, é um prazer sempre passar essa informação. É lógico que, né, não dá para passar tudo, por exemplo, aqui, né, a gente tem que ensinar, às vezes, até pessoalmente, mas é justamente isso aí, é a união, tentar sempre tá trocando informações, porque isso só tende a engrandecer todo mundo, não tem porquê com egoísmo, né? Então é isso aí, Cláudio. Só mais uma vez fazendo o convite aí, domingo, se você quiser, a gente vai fazer a gravação do final do nosso curso, que a gente está lançando o curso online aí.
Eu queria, às vezes, se você tiver interesse, estiver disponível, vá lá, a gente... Não, a gente se fala, eu vou. A Beleza, gente vai estar lá. Obrigado aí pelo bate-papo. A gente vai se falando. Então tá bom, Cláudio. Valeu demais, muito obrigado aí. Até depois aí, o pessoal de casa aí. Valeu demais, Cláudio. Um abraço. Até, um abraço. Tchau, tchau. Até mais.